müsste ich nochmal hier wieder reingehen. Okay. Das Licht. Und da gibt es auch keine Rückkopplung, ne? Wenn ich das jetzt hier... Wenn Sie es leise machen, nicht, ne? Ich sehe es nicht. Okay. Vielleicht auf dem Ikon. Ja. Gibt's ja gar nicht. Vamos procurar. Vielleicht sage ich schon mal was, né? Já sind ja schon Leute. Bom dia, gente. Tudo bem? Muito bem-vindos à nossa live cultural. Estamos ainda na fase de instalação técnica, mas eu vou aproveitar para me apresentar de novo. Meu nome é Dirk Augustin. Eu sou cônsul-geral da Alemanha no Rio de Janeiro, com responsabilidade para os estados do Espírito Santo. Um ótimo dia para todos vocês e muito obrigado por comparecer aqui à nossa live com uma convidada muito especial. Hoje, bom dia, Alice. Bom dia, Dick. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, eu vejo você bem agasalhada, enquanto aqui é um dia muito calor, né? Aqui ainda tá. Agora não tá mais tão terrível. Assim, a semana passada tava mais puxado aqui em Frankfurt, tava menos 11, mas agora já tá melhorzinho, já tá 7 já. Tá, que bom, né? Que esperamos que o lockdown também acabe logo, né? Que a vida pode recomeçar de novo. Então, muito obrigado, Alice, por né, se colocar à nossa disposição para fazer essa live hoje. A gente pensou pegar essa oportunidade porque você, junto com várias colegas, faz parte da programação do Festival de Teatro Niterói em Cena, né, que está acontecendo nesses dias. E está encerrando hoje, só que a sua peça ainda está por vir hoje às 18 horas. Isso. Eu queria agradecer também a oportunidade de conversar com vocês. Muito legal essa troca. E agradecer ao festival também, que proporcionou esse diálogo aqui entre a gente. Nesses dias é um pouco chato, né, especialmente para pessoas que trabalham com teatro, porque teatro vive do contato, né, do espetáculo, e agora temos que manter esse isolamento, né, e para vocês têm que se virar de alguma forma, que deve ser super difícil, né? Aham. E, no começo, assim, da pandemia, né, acho que teve muita gente falando, assim, de como... mesmo assim, né, lamentando, porque a gente não tem, né, não pode mais ir para o teatro ao vivo e tal, e eu concordo, acho que realmente, né, a gente perde muito não tendo ao vivo, mas também acho que a gente está se reinventando, descobrindo aí novas formas, que eu acho que depois, quando a gente tiver oportunidade, tiver passado essa pandemia, vão também acrescentar muito aí para a linguagem teatral, então acho que vai trazer coisas interessantes pela frente, né? Apesar da dificuldade. Né? E você se aproveitou muito dessa oportunidade criando, na verdade, 2 peças, mas você vai nos contar sobre isso um pouco mais tarde, né? Eu gostaria muito de começar essa conversa com assim a sua história pessoal, né? Porque você tem uma trajetória muito interessante, né? Fez faculdade em São Paulo, nem sei onde você nasceu, né?
de São Paulo, você acabou agora trabalhando numa cidadezinha na Alemanha que se chama Gießen, que está no estado de Hessen. E Aham. eu tive que verificar isso na internet. Tem 89 mil habitantes, que é mais ou menos o tamanho do Itaim Bibi, né, em São Paulo. É. Então, conte para os nossos seguidores como você chegou a viver lá na cidade de Gießen. Ah, foi uma mudança e tanto, porque eu sou nascida e criada em São Paulo, então imagina esse choque de mudar para o Itaim Bibi, né? Eu achei perfeita a sua comparação. Mas o que aconteceu é que enquanto eu estava fazendo universidade no Brasil, eu comecei a me interessar muito por teatro alemão, pelos encenadores alemães, pelos grupos de teatro alemães. E Por comecei, exemplo, por por exemplo, exemplo. o Gob Squad, o Xixi Pop, mesmo os grandes encenadores, né, até o Castor, os grandes teatros, né, a Schaubina. A gente fala sobre Castor depois, né? Que teve como filho, né? E aí eu comecei, assim, comecei a me interessar, assim, mesmo pela estética, principalmente, pela forma como faziam, como fazem, né, um teatro político que não é politiqueiro, né, mas é um teatro político que me interessa muito, assim. E eu comecei a estudar, me aprofundar, e veio o desejo de falar alemão, porque eu fiquei com vontade de vir para cá. E aí fui fazer aula de alemão, 7 anos depois, não, brincadeira. É porque o alemão você nunca fala, né? A sensação é que você nunca fala, você só entende. Mas... E aí eu fui, enfim, continuei a me aprofundar e tal. Quando eu fui fazer o mestrado no Brasil, eu decidi vir para cá 3 a 4 meses para ter uma experiência, enfim, fui acompanhar os processos no Volksbühne, no teatro em Berlim, né? E aí eu fiquei sabendo de um mestrado que tem aqui na cidade de Gießen, que é onde todos esses grupos que eu admirava, alemães, tinham se formado. E eu falei assim, gente, o que é esse programa de mestrado perdido no meio da Alemanha lá, sabe? Tipo, o que é esse programa assim, de mestrado, né? Que é um programa de... O nome em português é, né? Mas que é essa ideia de que é o teatro não só, né, teoricamente, mas também na prática. E aí eu descobri esse programa de mestrado e resolvi me inscrever, porque eu queria saber aonde aqueles grupos todos que eu admirava tinham se formado, né? Então, foi assim que eu fui parar em Gießen, e agora eu moro em Frankfurt, que é 40 minutos de Gießen, né, de trem, porque acho que eu morei quase 2 anos em Gießen, aí eu achei que já estava bom de ficar numa cidade tão pequena. É. É verdade. Minha irmã mais velha também mora em Frankfurt. Ah, é? Ah! É uma boa cidade para se viver, eu gosto bastante daqui. Sim. É. Uhum. E em Gießen lá você é sozinha lá como brasileira ou tem todo um biotopo assim de brasileiros desse mundinho do teatro aplicado, né? Olha, eu fiquei impressionada quando eu cheguei, porque eu achei que eu conhecia uma pessoa, uma brasileira, que fazia não o de teatro aplicado, mas o de coreografia e performance, no mesmo instituto. Mas quando eu cheguei aqui, eu descobri mais 3 brasileiros, e aí a Ana Clara, que faz o trabalho comigo, que é minha parceira, também entrou para fazer. Então agora nós somos aproximadamente, acho que 6 brasileiros no curso. É um número grande. Sim, sim. E você, junto com a Ana Clara, desenvolveu aquela peça que vai estar em cena hoje à noite, né, no Niterói Cena, é isso? Isso mesmo. Chama Project Fail, Error Uhum. 404. E a princípio, né, aí não sei se Só você já quer para entrar na. clarificar, Alicia, esse Era 404 é aquela isso, o que aparece se você visita um site na internet que não existe mais, ou que foi tirado do ar, uma coisa assim. É isso mesmo? Exatamente, é uma brincadeira, porque o trabalho todo é sobre o conceito de fracasso, né? Ah, Então, era uma brincadeira com isso de
de uma coisa que parece tudo na internet, quando dá errado, vem um código que ninguém entende o que é, né? Ou é 404, ou é 5005, ou é... Então é um pouco essa ideia de uma coisa que... Porque a princípio esse trabalho não nasceu para ser digital, né? Ele era um trabalho para ser estreado no teatro. E aí foi... Assim, a estreia ia ser num festival aqui de Frankfurt, o festival foi digitalizado, a gente falou, e agora, o que a gente faz? Vamos digitalizar o trabalho, né? Se adapta, né? E aí daí veio o nome, porque a gente queria que tivesse uma identidade própria o trabalho digital, e não que fosse uma versão digital da peça ao vivo. Então, a gente resolveu criar esse, vamos dizer, codinome do trabalho digital. Sim, sim. Primeiro, galera, só para vocês lembrem, né, que podem fazer perguntas a qualquer hora, né? Eu vou seguir isso aqui na telinha. E se tiver alguma coisa que vocês gostariam de perguntar a Alice, né, eu vou encaminhar para ela, tá? Então, Alice, essa versão digital da sua peça é uma outra peça, na verdade, né? E, pelo que entendi, deixa muito espaço para criatividade, para intuição. Explique mais sobre isso, como funciona isso, né? A gente quis, quando a gente decidiu lá atrás, quando a gente falou assim, não, vamos fazer uma versão digital, a primeira coisa que veio na nossa mente de cara foi fazer um streaming, né? Então apresentar num teatro, filmar e fazer uma versão filmada. Aí a gente falou, não, isso... A gente estava meio empapuçado, era uma época que a gente estava assistindo muita coisa assim, tava começando, as peças estavam começando a ser digitalizadas assim, e a gente estava meio empapuçado desse formato, né? A gente falou, não, vamos tentar bolar uma coisa que a gente curtiria assistir como espectador, né? E aí a gente falou, o que tem no nosso trabalho, que a gente estava num momento do trabalho que a gente estava discutindo muito essa questão da interação da plateia, né? E pensando como que colocar a plateia interagindo nesse trabalho seria uma forma de discutir as falhas da democracia também no trabalho. Então, como a gente traz isso, né? Como a gente traz essa ideia de que uma democracia também pode falhar, né? Assim, é o melhor que temos, mas ela tem falhas, né? Essas falhas precisam ser debatidas, enfim. E aí a gente falou, vamos fazer uma obra que a plateia possa escolher, vamos dizer, a dramaturgia da peça. Então, aí a gente foi para o YouTube, e aí não sei se você está familiarizado com o YouTube, mas tem muito essa coisa de você assistir um vídeo, e aí do lado aparece os vídeos recomendados, né? Então você está vendo... E vem cada coisa naqueles vídeos. Assim. É muito aleatório. Exatamente. Você está vendo um vídeo sobre uma receita de bolo e do lado vem um negócio assim, viagem para a Patagônia. Você fala, da onde veio essa associação? Assim? E aí a gente falou, vamos brincar com isso. Então, a gente pegou o material que a gente tinha da peça, que eram várias cenas, e a gente criou uma estrutura, foi bem complexo de fazer isso, mas uma estrutura em que a plateia pode ir optando para onde ela quer ir nessa dramaturgia. Então, você assiste um vídeo, no final desse vídeo tem algumas opções para você escolher o próximo vídeo. Às vezes também não tem nenhuma opção, às vezes é só uma opção, e às vezes tem 4 opções. E aí você escolhe qual vídeo vai ser o seguinte. E aí você vai indo, né? Até chegar no final. Então, e até mesmo o final tem 3 finais possíveis. Então, dependendo do caminho por onde você vai parar num final, no outro final, e aí a obra acaba sendo diferente para cada um dos espectadores, né? Enfim, a gente está tendo um retorno bem legal, assim, disso, e aí também é muito curioso ver isso, porque algumas pessoas terminam a peça em 20 minutos e outras pessoas ficam 40, 50 minutos na peça, porque você pode pegar um caminho mais curto ou um caminho mais longo, né? Sim. E vocês já mostraram essa peça, né? Como eu entendi. E quais foram as reações, né, que vocês tiveram sobre, né, a sua peça? As reações, assim, na hora, né? Como as pessoas, você recebeu algumas, sei lá, algum feedback das pessoas? O primeiro festival que a gente apresentou, que foi aqui em Frankfurt, foi bem interessante porque ele era um festival
universitário, então tinham várias pessoas apresentando seus trabalhos também. E foi bem interessante ouvir essa coisa que realmente o trabalho nasce na hora que a plateia vê, né? Porque para a gente o trabalho falava muito mesmo do nosso ponto de vista, né, sobre a falha, de como eu acho que também tem muito da nossa experiência de migrar para a Alemanha nesse trabalho, né, de ver o Brasil de longe, enfim, de começar a olhar para as coisas de uma outra forma. E quando a gente ouviu os feedbacks, a gente percebeu que era muito mais, vamos dizer, global, assim, né, que abrangia muito mais, tinha muito mais questões ali do que aquilo que a gente estava vendo, assim, né? Isso foi bem interessante. E teve no segundo festival que a gente apresentou, a gente conseguiu fazer, foi bem no período entre os dois lockdowns aqui da Alemanha, então a gente conseguiu fazer dentro de um museu. Então a plateia tinha o computador, era projetada a peça na parede, e as pessoas sentavam e podiam interagir ali na hora, né? Então a gente teve a oportunidade de ter mais de uma pessoa vendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ia um grupo de amigos, 4, 5 pessoas, e aí eles tinham que debater, ao final de cada vídeo, qual que seria o próximo vídeo, né, que eles iriam assistir. E aí foi muito interessante, assim, ver essa discussão, porque a gente conseguiu, né, e a gente, estando do lado de fora, conseguiu ver exatamente isso que a gente queria debater com a interação, que era mesmo numa democracia, você escolhe entre as opções que estão ali, né? Se você quiser ver um outro vídeo, dar uma outra resposta, você não pode. As respostas que tem são aquelas que estão ali, assim. E aí a gente via, tipo, essa diferença de para onde cada um queria ir e se os vídeos atendiam ou não as necessidades daquelas pessoas. E várias vezes a gente tinha essa reação de putz, mas eu queria que a pessoa tivesse escolhido aquele outro caminho, porque assim a pessoa não vai ver a tal cena que é a minha favorita, sabe? E aí você não tem controle sobre isso. Você entregou a peça para a plateia, você tem que lidar com entregar isso. uma peça, né, aos espectadores, né? E fica uma peça, né, delas, né? Ou deles. Veio aqui uma pergunta de uma professora aposentada, a Ana Basile, que pergunta se já pensamos, sei lá, vocês, nós no consulado, em fazer para crianças. Vocês já pensaram nisso? Eu acho que seria muito interessante pegar esse formato e usar o mesmo formato com outra peça, porque a peça em si ela tem temas muito adultos, assim. Então, discute muito política, por exemplo. Então, eu acho que não seriam temas que, a princípio, as crianças se interessariam do jeito que está sendo debatido ali. Acho que teria que ter uma adaptação de tema, mas o formato poderia ser mantido e acho que seria bem interessante, assim, inclusive para pensar das crianças tendo que fazer essa discussão ao vivo de que peça, de qual cena veriam a seguir, seria interessante, mas teria que ser teria que ser bem adaptado, assim, eu acho, o tema, sabe? Tá, isso. E falando do consulado, assim, nós temos um fundo para apoiar, assim, até um certo ponto, projetos culturais que têm alguma coisa a ver com a Alemanha, né? Porque senão nós somos o interlocutor certo. Em princípio, daria para fazer uma coisa para crianças também, mas normalmente esses projetos vêm de fora, né? Estão sendo propostos para nós e nós decidimos se temos condições de apoiar ou não, né? É assim que funciona. Vejo algumas mensagens aqui bem gentis, né? Aqui, por exemplo, do Fábio Fortes, que incrível essa oportunidade. Muito obrigado, Fábio. Vejo várias outras mensagens aqui do Douglas, que pergunta se você, Alice, teve algum contato com o brasileiro Giordano Bruno, do Nascimento, que mora em Weimar. Eu não conheço ele, sei lá, ele te diz alguma coisa? Não. Não conheço também. Eu não conheço muita gente de fora aqui de Frankfurt, Gießen e Berlim, assim, não... a gente acaba ficando no ciclo fechado aqui das pessoas. Nesse dia de pandemia, né? Mas já tem uma longa tradição de brasileiros atuando na área de cultura na Alemanha, né? Me lembro de há 20 anos
assistindo espetáculos da Marcia Aidé, do Ismael Ivo, na Alemanha, super famosíssimos. Aliás, foi na cidade de Weimar, onde vi os dois montando uma peça uma vez, né? Tem em qualquer companhia de dança, tem brasileiros, tem um monte de pessoas lá, artistas plásticos também. Ups, agora vejo você congelada. Alice, você consegue me ouvir ainda? Agora você... Desculpa, acho que travou. Travou aqui a Está de internet. volta. Então, eu teria uma pergunta. Você falou já sobre esse assunto do fracasso, né? Fracasso é uma coisa que ninguém gosta, né? Mas é uma coisa real que todo mundo vivencia na própria vida e, como você disse, até democracias podem fracassar, né? Vimos como este ano uma democracia muito admirada no mundo estava no ponto de fracassar e ninguém está imune a isso, né? Eu acho que estamos numa época de democracia ocidental, né, assediada, né? E eu acho que isso pode muito ajudar em lidar com esses temas. Então, qual a conclusão que você tirou do seu trabalho sobre esse tema do fracasso? Eu acho que o principal ponto, assim, é interessante até você falar, porque eu acho que eu foquei muito nessa questão, né, política, mas no trabalho a gente começou o trabalho muito tentando entender o fracasso na cena e no corpo, assim, né? Então, tanto no trabalho tem uma série de... A Ana Clara, ela é performer e dançarina, né? Então, o trabalho acontece muito no corpo dela também. E tem muito essa relação de o que é você fracassar numa ação. Então, por exemplo, o tempo todo ela está interagindo com uma voz em off que pede para ela executar ações. Por exemplo, ações simples, tipo pula, corre, anda. E a gente ficou muito tentando entender o que era você fracassar em coisas simples até. Assim. Então, o que seria um fracasso ao pular? Né? Pode ser muita coisa. É o contrário de pular ou é simplesmente qualquer outra coisa que não seja pular, enfim. E aí acho que a gente começou muito por aí, depois a gente foi indo para questões mais amplas, vamos dizer assim. E no final, vamos dizer assim, acho que é difícil chegar a uma conclusão, né? Porque é um tema muito amplo, assim, e eu acho que é um tema que todo mundo tem uma experiência com ele, então cada pessoa vai ter realmente um ponto de vista sobre. A minha conclusão pessoal é que a gente precisa fracassar, a gente fracassa o tempo todo, porque não existe uma regra, né? Então, assim, o que a gente pensa muito assim, o fracasso ele está condicionado a você ter uma ideia do certo e do errado. Se você tira isso, você está acertando? Não, não está também. Também está fracassando? Tá e não tá. Então vai aprender nada, né? Então, para a gente ficou muito mais forte essa questão de como entender as regras que a gente tem para entender o nosso sentimento de fracasso, vamos dizer assim, né? E ver se é realmente um fracasso ou se não é um fracasso, né? Acho que a nossa conclusão foi que não existe fracasso em algum ponto. Então, tá. Temos aqui uma pergunta de Noé News. Alice, como você se adaptou ao trabalho artístico na Alemanha? Na verdade, já ia perguntar isso a você, né? Porque deve ter diferenças entre a tradição brasileira, né, de teatro e a tradição alemã, que é bem particular, assim, digamos, né? Bem diferente também da tradição, por exemplo, na França ou na Itália, né? Quais são as maiores diferenças e como ela ou essa pessoa perguntou como você se adaptou a isso? Foi difícil, fácil? Eu tô aqui há 3 anos, então eu ainda estou me adaptando. Eu diria que eu ainda estou me adaptando. Eu acho que tem mudanças que tem diferenças que são muito estruturais, né? Então, primeiro, assim, aqui tem um teatro estatal muito forte e que é também um teatro muito tradicional, vamos dizer, né? Quando eu falo tradicional, daí não estou dizendo careta, nem... Tem muitas coisas que são super revolucionárias dentro do teatro estatal, assim como também tem coisas caretas, tem de tudo, né? Mas tem essa tradição do teatro estatal. Então, você tem, né, os ensembles lá, são os atores que são contratados do teatro, o diretor que é contratado do teatro, e eles
né, que eu acho maravilhoso, assim, porque eles estão lá sendo pagos dignamente para trabalhar, fazer o seu trabalho. E você tem a Cena Livre, que é muito... Então, esse tipo de teatro estatal, eu acho que para a gente, no Brasil, ele é mais desconhecido, vamos dizer assim, né? A gente não tem tanto... a gente tem poucos teatros estatais, os que tem no teatro não tem um ensemble, né? Não tem um corpo de atores e trabalhadores ali que está sempre, né? Que são contratados. E o que eu acho que se aproxima mais é a Cena Livre aqui, né? Que é essa estrutura mais por editais, que você pede auxílio para projetos específicos, e aí você entra em contato em parceria com os teatros para apresentar, enfim. Então, eu não tive muita experiência de contato com o teatro estatal, né? Só de realmente assistir, conheço algumas pessoas, cheguei a acompanhar um pouco o trabalho, mas não foi super profundamente. Mas eu me identifico mais com a Cena Livre porque eu acho que é um lugar que você tem mais liberdade para trabalhar. Mas mesmo assim, dentro da Cena Livre, quando a gente vai ver, eles trabalham... Aí tem uma questão, para quem é de teatro, né? Tem uma questão da forma de conduzir o processo de criação que é muito diferente do Brasil. E isso, para mim, foi um choque, que foi bom, assim, por um lado, mas é muito mais objetivo. Assim. Então, por exemplo, é muito difícil você ver processos de criação que duram mais do que 3 meses. Assim, mesmo nos processos que são mais, vamos dizer, né, de experimentação, 3 meses, assim, mais do que 6 meses não acontece. Então, isso é muito diferente, porque no Brasil... eu mesma, com o meu grupo de teatro, já fiz processo de trabalho que durou 2 anos, entendeu? Tipo assim, é muito diferente, né? Porque tem uma coisa de você, né, tem um preparo anterior, né? E aí, assim, para mim, não tem melhor nem pior, sabe? Realmente, você tem que entender as realidades, porque se você vem com a cabeça do Brasil, querendo trabalhar só dessa forma aqui, não vai dar certo. Assim como se você fizesse o caminho contrário, também não daria certo. Assim. Então, eu acho que isso foi o que eu tive que me adaptar mais, vamos dizer assim, né? E aí essa questão de entender, né? Tem um tempo de você entender, vamos dizer, aonde você consegue inscrever os seus projetos, como que você ganha dinheiro, onde você pode mandar o seu projeto em alemão ou em inglês, né? Porque também, mesmo para quem fala alemão, mandar um projeto em alemão é um trabalho. Então, isso eu acho que é muito da convivência, né? E você está no ambiente universitário, por exemplo, facilita muito isso, porque as pessoas vão te indicando, enfim. Sim. Deixa eu me enfiar uma explicação também. A Alice explicou sobre o teatro estatal, que tem um papel muito forte na Alemanha. Isso tem uma tradição que remonta ao século, na verdade, 18 e 19, quando a Alemanha, na verdade, não existia como entidade assim, estatal, mas tinha uma multidão de principados pequenos e qualquer principado tinha uma capitalzinha com um teatro, uma ópera. Uhum. E essa tradição se manteve assim até o século 20 e 21. E agora a Alemanha é uma federação, como o Brasil, e qualquer estado mantém a sua estrutura de teatros do estado, né? Teatros estatais, e alimenta esses teatros, né? Tem bastante subsídios. Isso também é uma diferença que o estado alemão, os estados individuais botam bastante dinheiro na cultura oficial. E do lado disso tem a Cena Livre, que você também descreveu, e que falou que é mais a sua praia, né, na verdade. Mas você também já teve experiências naquele teatro super, assim, estabelecido. Estou falando da Volksbühne, né, em Berlim. E especialmente naquela época, quando você estava lá, era, assim, o máximo, né, teatro do ano. Elegido pelos críticos de teatro, como o Castor. Depois entrou assim em águas meio agitadas, né? Mas não vamos entrar nisso. Como foi a sua experiência na Volksbühne e em Berlim, né? Que deve ser muito difícil, diferente do que você está vivenciando agora em Gießen. Foi maravilhoso, assim, foi muito...
primeiro, assim, né, eu acho que a gente só tem dimensão do que é o Volksbühne, né, acho que até quem estiver assistindo, tiver curiosidade, depois dá um Google. O prédio em si, ele já é um prédio enorme, né, ele tem, assim, o tamanho do Teatro Municipal de São Paulo, eu acho, assim, e tá ali no meio da cidade, né. Então, assim, quando eu cheguei lá, acho que eu não estava esperando muito, né, assim, eu estava esperando um teatro grande, mas, assim, eu tive esse primeiro impacto de, nossa. E aí você entra e é tudo organizado. É isso que você, né, que você tá falando, que assim, que tem. Você vê que tem investimento em cultura, sabe? E só isso assim, já dá uma emoção. Você entra e fala assim, nossa, tem gente acostumada, né, de entrar nos teatros e tá tudo capenga, a cadeira não está quebrada, ninguém arruma, nananã, o técnico que não recebe, né? Porque a cadeira até é o de menos, né? O problema é o ser humano que trabalha lá, que está correndo risco, porque sei lá o quê. Aí eu lembro quando eu entrei no Volkswagen a primeira vez, foi esse choque de virar e falar assim, nossa, alguém se importa com o que eu faço, sabe? Eu tive esse primeiro momento, assim, que foi mesmo de encantamento, assim, de paixão, vamos dizer assim, né? E depois eu acompanhei o grupo, tem um grupo, não todos, né, mas muitos teatros estatais aqui tem um grupo de teatro para jovens, né? Então as pessoas vão lá, os jovens se inscrevem para fazer aula de teatro, né? E eu acompanhei o grupo do Volksbühne e um processo tipo, os ensaios do Castro, uma peça do Ibsen, assim. E foi muito bom, assim, foi muito bom, inclusive, porque eu admiro muito o Castorf, tenho meus questões com ele, mas foi muito interessante de ver ele trabalhando, assim, numa coisa muito old school ainda, assim, né, muito do diretorzão, né? Eu lembro, chamou muita atenção que ele usava um sapato branco. E ele é de sapato branco, ensaio. Não sei por que aquilo me marcou tanto, assim. Então tinha essa presença, né, que chega, um monte de assistente do lado, né? Assim, então, e aí ele ia dirigindo na hora a peça e os assistentes já iam mudando o texto na hora. Então, não, muda essa frase, faz isso, fala aquilo. Aí o assistente já ia. À noite já chegava o texto novo para os atores decorarem para o dia seguinte. Assim, é uma eficiência que você fica para a gente aprender assim mesmo, sabe? Assim, né? Eu acho que é isso, né? Como tudo, a gente ganha de um lado, né? Tem um outro lado que às vezes não tem espaço para um processo criativo mais anárquico, vamos dizer assim, mas tem um lado que é muito maravilhoso também, que é essa estrutura para você, é uma segurança, sabe? Você sabe que você vai chegar no dia seguinte, você não vai ter que não vai ter que chegar e limpar o palco, gastar 2 horas limpando o espaço antes de você ensaiar, né? E isso pra gente é um pouco utópico, né, até, assim, porque, enfim... Desculpa, eu te cortei. Não, é muito interessante, ao mesmo tempo, né, que eu acho que a Volksbühne deixa muita liberdade para a criatividade, né? Tem no público, assim, a torcida, digamos, é muito jovem lá, né? Você vê muitos estudantes de 20, 21 anos que vão lá para assistir peças, né? Especialmente desses diretores famosíssimos. Tem atores muito famosos lá no grupo da Volksbühne, como a Nina Ross, né? A Fabian, a própria, me escapando agora, sabe, aquela atriz austríaca que está em Berlim há muito tempo. Está me escapando agora. Você sabe de quem eu estou vendo ela, sim. Eu também estou vendo ela, tem uma voz muito esquisita também. Então, a Lucimena também tem uma pergunta muito interessante que nos leva mais, né, no âmbito da sua vida em geral na Alemanha, né? Ela pergunta se você teve muita dificuldade no início da carreira, se sentiu incluída ou não na Alemanha. Como é para você viver num contexto que é estranho, né? É bem culturalmente parecido, mas é muito diferente do Brasil. Aqui, assim, eu tenho, assim, eu considero sorte, né? Porque eu estou incluída vamos dizer, num ambiente muito internacional, né? Então, o fato de ter muitos estrangeiros, né? Tanto porque o curso no mestrado é
é internacional, mas também porque aqui em Frankfurt a cena artística é muito mista, vamos dizer assim. Então tem esse acolhimento, vamos dizer, né, de você não tem os seus iguais, né, mas você tem pessoas que estão vivendo a mesma situação que você, né, que estão se sentindo também estrangeiros, né. E então isso facilitou muito para mim, assim, né, no sentido até de troca de experiência, né, de você viver uma coisa e trocar, e aí você conversa com uma pessoa da Polônia e você descobre que a pessoa está sentindo a mesma coisa, e você fala, ah, tá, isso é porque nós somos estrangeiros, né, não é porque uma coisa só minha, né, é uma condição de estar imigrando, né, de ser imigrante, né. E na carreira, assim, aí pensando dentro do universo do trabalho, eu sinto assim, aí em Frankfurt eu sinto também uma receptividade grande aos estrangeiros, assim. Eu Assim, acho que seria mais da difícil. população, só para dizer, desculpa por interromper, Uhum. mas só um quarto da Imagina. população de Frankfurt é estrangeira, né? Uhum. Ou É, estrangeiro. Hum. é. E tem muitos artistas, né? Então é muito comum, por exemplo, que você. É muito difícil, por exemplo, você sair depois de uma peça de teatro e você falar alemão, porque sempre vai ter alguém que não fala alemão na roda, vamos dizer assim. Até difícil para praticar o alemão, às vezes, porque você tem que sair daí só com os alemães, assim, né? Eu acho que se eu tivesse querendo entrar nesse ambiente mais do teatro estatal, eu acho que seria um pouco mais difícil, porque daí ele é um ambiente mais, vamos dizer, mais alemão mesmo, até porque o teatro, a língua alemã é muito importante, né? E para você ser um estrangeiro e ter um domínio da língua alemã suficiente para você fazer uma peça, demora um tempo, assim, né? Então, eu acho que seria mais difícil, mas dentro desse ambiente mais internacional, até mesmo assim, por exemplo, para mandar projetos aqui na cidade de Frankfurt, a gente pode mandar projetos em inglês, pode, por exemplo, se você tiver uma dúvida que quiser ligar na Secretaria de Cultura, você consegue conversar com uma pessoa em inglês, enfim. Então, eu acho que isso facilitou muito, assim. Claro. E como está seu Deutsch? Tá bem, meu Deutsch. Já foi melhor. Eu brinco que quando eu cheguei aqui eu falava melhor alemão do que eu falo agora, porque você acaba usando mais inglês do que o alemão. Mas é óbvio que não é verdade, assim, né? Eu acho que tem sempre a dificuldade de falar, né? Ler e escutar e entender é tranquilo. A hora que você tem que se expressar mesmo, tem sempre essa trava do quem sou eu nessa língua, né? Escrever, E deixa eu ver, tem várias perguntas ainda, mas estamos já chegando ao fim, né, perto do fim. Talvez mais uma pergunta que o Fábio que coloca os dramaturgos, não são autores clássicos, né? Alemães como Brecht, Goethe, são muito montados ainda na Alemanha ou não? Como você observa a situação? são. Eu acho que são bem montados não só os alemães, como Shakespeare. Acho que tem muito, né, com essa... os franceses, assim, acho que sempre tem espaço para os clássicos dentro do teatro estatal, assim, sempre tem. Eu lembro lá em Gießen, tinham montagens um pouco desafiadoras, assim, né? Porque era muito, assim, enfim, para mim era muito complicado esteticamente, enfim, mas você vê que, por exemplo, na cidade, que é uma cidade pequena, as pessoas ansiavam por ver montagens, por exemplo, teve um Romeu e Julieta lá que eu assisti, eu não gostei, mas tipo assim, estava lotado o teatro todos os dias, todo mundo assistindo, assim, e no final da peça aplaudindo as 3 entradas dos atores, e assim, porque você vê que tem... porque é isso, porque é tradição, né? Ir ao teatro é uma tradição. Então, as pessoas... Vai gente de tudo quanto é jeito no teatro. Então, tem que ter teatro para todo mundo, né? Ou eles nem gostam, vaiam, mas vão mesmo assim, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito, né? Porque eu também já observei, né, que tem muito essas peças tradicionais, muito antigas, né? Algumas do século XVIII até... Mas no teatro alemão tem sempre essa tentativa de reinterpretar essas peças velhas, né? Não tentar fazer
isso assim, do jeito como estava no século XVIII, né, com aquelas, sabe, sei lá, locks, né, Perucas. ver uma peça do Schiller num ambiente totalmente contemporâneo e tentando fazer uma conexão com alguma questão, algum problema atual, né, para que as pessoas possam lidar, né, com essa peça, que o que uma peça do século XIX, XVIII vai ter a ver com a vida deles, mas Uhum. os diretores, os dramaturgos sempre tentam de decifrar alguma coisa, né, que tem uma ligação com o presente, né? Eu gosto muito disso também. Eu acho isso muito interessante. E eu vi montagens maravilhosas que eram exatamente esse formato, né? O próprio, mesmo assim, Hamlet, os clássicos do Shakespeare, por exemplo, acho que todos já foram refeitos aqui com esse olhar contemporâneo e experiências incríveis. Às vezes o tiro sai pela culatra, mas assim, às vezes essas coisas são muito interessantes, assim, né? Eu assisti. Pode não gostar, mas talvez levar uma reflexão, né, sobre a É, peça e sobre o que ela diz para nós, né, como ela apela a gente hoje em dia, né? Então, estamos agora, Alice, realmente já no fim, né, da nossa live. O Fábio nos lembra de novo de não esquecer de dizer que a sua peça né, de você Ana da Clara. Ana Clara será mostrada hoje às 18 horas no www.niteróiencena, numa palavra só, niteróiencena.com.br. Alguma coisa a acrescentar? Esqueci alguma coisa? Não, eu espero muito não ver vocês todos lá. Não, a gente vai se ver provavelmente só no debate, mas e sim, dizer que vai ter um debate depois da apresentação. Quem Tem que tiver se interesse de inscrever, saber né? mais. Tem que se inscrever para esse debate, né? Que funciona no Zoom, como é que é? Se você se inscreve para a peça, eu acho que, se eu não me engano, você já tá convidado para ir para o Tá. debate, porque aí quando você termina a peça, você vai ter o link lá no último vídeo, tem o link para voltar para a sala de debate e a gente vai estar lá esperando todo mundo chegar, porque alguns vão terminar em 20 minutos, outros vão terminar em meia hora. Então, Tá ótimo. Muito obrigado, Alice, né? Adorei, né? Falar com você, né? Essa é uma dessas coisas que aprendemos na pandemia, que podemos, através de muita distância, ter conversas legais. E, galera, não esqueçam, hoje às 18 horas, fiquem ligados ao www.niteroensema.com.br para assistir a peça da Alice e da Ana Clara. eu que Então, agradeço tudo de também esse bom. bate-papo. E muito obrigado, muito legal mesmo essa troca. Espero que as pessoas tenham, enfim, se animado para assistir e para, enfim, entender mais do teatro alemão, enfim. Com certeza. Muito obrigado a todos os seguidores. Tenham um bom dia e tudo de bom para vocês lá na Alemanha. Tchau. Obrigada. Um abraço. Tchau.